Também é uma questão muito importante porque vai um pouco, põe um bocadinho em causa muito do que nós entendemos que é o nosso processo cognitivo. Na teoria clássica, há um grande predomínio de uma visão mecanicista do homem, como se o homem fosse uma máquina. E essa máquina, em teoria moderna, é o computador. É o homem, o cérebro, como sendo um computador. Isso quer dizer que nós estamos a fazer uma metáfora do homem como computador, quer dizer que então a nossa noção de percepção, de cognição e de ação é tal como aquela que acontece no computador. Como é que é? Existe um estímulo que não quer dizer nada, só passa a querer dizer quando o computador consegue identificar que estímulo é esse. Portanto, o mundo não existe, só existe quando eu ponho um input no computador que o processa e lhe dá um significado. Então aí temos percepção, na teoria clássica. Essa percepção, depois de eu perceber o que é, com base na memória que está armazenada neste computador, então vou ver se isto é assim, então o que é que eu posso fazer? E vou, digamos, ver que alternativas é que eu tenho em memória, das alternativas que eu tenho em memória, simular quais destas alternativas que eu tenho em memória poderá ser a mais eficaz para lidar com esta situação e depois implemento, mando o meu sistema nervoso central dizer ao sistema nervoso periférico como é que os músculos e os ossos devem atuar para se implementar uma determinada ação. Esta visão de input, processamento, output, é a teoria do processamento de informação, tem esta visão de que para eu reconhecer o mundo e para saber o que fazer, tudo tem que estar armazenado previamente. Eu tenho que saber antes o que é que o mundo quer dizer para o reconhecer e tenho que saber tudo o que eu posso fazer, o meu repertório está armazenado para depois mandar o meu corpo implementar uma dada solução que eu tenho armazenada. Se esta perspectiva nos clarifica muitos assuntos, e de facto, se existe há tanto tempo é porque ela clarifica algumas ações, quando nós vemos a riqueza, a variabilidade, a noção de a quantidade das próprias soluções que os próprios atletas apresentam, nós vimos que esta noção de termos as respostas a priori é muito limitadora. E uma das pessoas que chamou mais a atenção para este assunto foi um senhor russo, um fisiologista russo chamado Bernstein. E ele dizia que ele teve a estudar, ele foi dos primeiros do mundo a analisar a cinemática, a criar formas de usar a cinemática, e ele via que mesmo gestos tão repetitivos como martelar, foi o que ele estudou, nunca eram duas vezes iguais. O padrão era o mesmo, mas nunca era duas vezes igual. Por isso ele falou, teve uma frase famosa que era repetição sem repetição. Repete uma estrutura parecida, mas que nunca é igual. Se nunca é igual, quer dizer que não é na lógica da máquina que implementa sempre uma nova solução. Quer dizer que tem que haver mais qualquer coisa para explicar este fenómeno. E aí é que surge então, a meu ver, a genialidade de Gibson, que foi o senhor que inventou esta ideia de, em vez de pensarmos que as soluções têm que estar cá dentro, as soluções estão repartidas entre nós e o mundo. Pelo menos do ponto de vista científico foi ele, porque do ponto de vista filosófico já tinha havido outros a chamar a atenção para isso. Um senhor chamado Heidegger, o Martin Heidegger, um alemão, foi talvez um dos primeiros a dizer que não se pode definir a pessoa sem ser nas circunstâncias onde ele funciona. Num livro muito difícil de ler chamado O Ser e o Tempo, Being and Time. É muito difícil de ler, porque ele inventava muitos termos, é difícil. Mas ele digamos, foi pela primeira vez concebeu a existência humana como não sendo possível só centrada no indivíduo. Tinha que ser sempre no mundo onde o indivíduo estava. O que ele chamava o Dasein. Mas isto é para não ir muito longe, voltando ao Gibson. O Gibson é diferente porque operacionalizou, mostrou como é que isto se estudava. Mais do que uma ideia muito rica, ele criou um programa de investigação centrado nisso. Então o que é que ele disse? Ele disse, em vez de, na lógica anterior e do processamento de informação, de um mundo ser sem significado, ser um estímulo, depois só passa a ter significado quando chega cá dentro, ele disse o contrário, o mundo é muito rico e tem muito mais significados do que os modelos que podemos ter na nossa cabeça sobre o mundo. Aliás, houve até um senhor mais tarde, um engenheiro robótico chamado Rodney Brooks, do MIT, que disse que o melhor modelo do mundo é o próprio mundo, não é aquele que pomos na cabeça. Portanto, isto é muito gibsoniano, este pensamento. Então, o que é que o Gibson disse? Disse que nós temos um mundo cheio de informação, a qual nós podemos usar para realizar as nossas ações. Então, mais do que nós temos que dar significado à informação do mundo, nós temos que atuar no mundo
E é esta atuação nas possibilidades de ação que o mundo nos oferece, o que ele chamou affordances, nas possibilidades de ação que o mundo oferece, é quando nós atuamos, nós estamos a descobrir a forma de resolver as coisas. E por isso é que ele dizia que havia uma espécie de ação exploratória, eu ver onde é que está a minha linha de passe, uma vez que eu vejo a linha de passe, tenho aquilo que ele chamava a ação exploratória. Portanto, nós agimos para melhor percepcionar e depois de percepcionar possibilidades, agimos para as implementar. Percepcionar para agir e agir para percepcionar. Ao contrário da teoria clássica, que era só percepção, processamento, ação. O Gibson disse, não, mas a ação ainda é mais importante, porque eu, com a minha ação, consigo percepcionar outras coisas diferentes. Por isso é que percepção e ação são indissociáveis. O acoplamento de percepção e ação vem daqui. Vem de que a minha própria ação permite-me percepcionar, que por sua vez permite-me realizar ações, novas percepções e assim sucessivamente. Um ciclo indissociável. Em vez de ser um processo maquinal, em que a percepção é a primeira caixa, a ação é a última caixa. É uma visão muito mecanicista das coisas. Universidade de Pernambuco, o conhecimento a serviço da vida.